Olá, amigos, tudo bem? Como tem passado? Então, vamos à nossa segunda aula, né? Espero que vocês já tenham ido à missa. Se não foi ainda, então tem aí o dia inteiro para você se preparar. Saiba que o católico não pode faltar à missa. Isso é um preceito, então nós temos que estar todo domingo, temos a obrigação de ir à missa. É um pecado grave e necessita ser confessado se você falta à missa. Então a coisa é séria. Então isso lhe proíbe, né, lhe afasta da mesa da comunhão. O católico que falta à missa, principalmente por desleixo, ou porque não quis, ou por preguiça, ou outra coisa qualquer, tem que se confessar desse pecado, né? Se você, por exemplo, estiver viajando, ou sei lá, alguma coisa que realmente impediu a sua presença na Santa Missa, isso pode ser considerado, né? Mas se você não foi porque tinha um aniversário ou um jogo de bola ou coisa assim, então você precisa se preocupar. Vamos à nossa segunda aula. Hoje nós vamos falar da criação do homem e da introdução do pecado no nosso mundo, não é? Então vamos iniciar invocando o Espírito Santo e que a gente consiga aí conduzir esse pequeno estudo no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, na aula passada a gente falou um pouco da criação, né? E hoje nós vamos ver a criação do homem. Então eu peguei aqui mais ou menos de onde nós paramos, né? Então vamos lá. Então nós vemos o seguinte: corpore et anima unus, a unidade de um corpo e alma, né? A unidade de corpo e alma. A pessoa humana criada à imagem de Deus é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. A narrativa bíblica exprime essa realidade numa linguagem simbólica quando afirma que Deus formou o homem com o pó da terra, insuflou-lhe pelas narinas um sopro de vida e o homem tornou-se um ser vivo, né? Então a gente viu isso aí na última aula. É importante a gente conectar uma aula com a outra. Então a gente viu que o homem foi criado corpo e alma. Deus quando criou o homem, né, ele juntou essas duas naturezas, a natureza física e a natureza espiritual. É importante nós lembrarmos disso, porque no futuro a gente deve falar de gnosticismo. O gnosticismo, ele abomina essa interface material, né? Então, assim, tudo que é material é ruim, tudo que é material não presta, né? É alguma coisa voltada para o mal. E o bom é só o espiritual. Aqui você vê que Deus junta as duas coisas. E nós sabemos que tudo que Deus cria é bom. Então, se Deus cria e é bom, então a junção dessas duas coisas também é boa. Então a gente precisa lembrar desse aspecto. Também os nossos irmãos de orientação protestante, eles têm esse resquício, né, gnóstico, onde tudo que é material não é bom, não presta. Eles não aceitam essa comunicação dos entes, ou essa comunicação material que Deus faz com o seu povo. Eles não aceitam isso. Se você observar, eles não aceitam, por exemplo, Deus, Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, homem, né, em corpo. Eles só aceitam Jesus e Espírito, né? Jesus no corpo não, Jesus só no Espírito. E aí vem a refutação, vem aí a questão de não aceitar a santidade da Virgem Maria, né? Muitas vezes a palavra alma designa nas Sagradas Escrituras a vida humana, ou a pessoa humana a pessoa humana no seu todo, mas designa também o que há
de mais íntimo no homem e de maior valor na sua pessoa, aquilo que particularmente faz dele a imagem de Deus. A alma significa o princípio espiritual do homem. Então, quando eu falo que eu tocou na minha alma, tocou na minha essência, né? A essência do homem é a alma. O corpo do homem participa na dignidade da imagem de Deus. É corpo humano precisamente por ser animado pela alma espiritual. E a pessoa humana, na sua totalidade, é que se designa, é destinada a tornar-se corpo místico de Cristo. Então, e a pessoa humana, na sua totalidade, é que é designada a tornar-se o corpo místico de Cristo, templo do Espírito Santo. Então, Deus, quando pegou lá a matéria, o barro, formou o homem, insuflou o Espírito nisso, ele fez essa junção de corpo e alma. Jesus Cristo quis isso. Jesus Cristo quis tornar-se também corpo e alma. Ele quis ter um corpo. E isso aí a gente vai ver depois que é o motivo da revolta dos anjos. Já aqui no artigo 369, nós temos a igualdade e a diferença querida por Deus. O homem e a mulher foram criados, quer dizer, foram queridos por Deus em perfeita igualdade enquanto pessoas humanas, por um lado, mas, por outro, no seu respectivo ser de homem e de mulher, ser homem e ser mulher é uma realidade boa e querida por Deus. O homem e a mulher têm uma dignidade inadmissível e que lhes vem imediatamente de Deus, seu Criador. O homem e a mulher são como a mesma dignidade. São criados de forma... a dignidade é a mesma. A imagem de Deus. No seu ser, o homem, e no seu ser, mulher, refletem a sabedoria e a bondade do Criador. Ou seja, a igualdade do homem e da mulher, ela se restringe à dignidade da pessoa. Essa é a única igualdade que Deus quer. É a igualdade na dignidade da pessoa. A pessoa é digna e o homem e mulher são dignos de formas iguais. Então, para todos nós, homens e mulheres, essa dignidade é a mesma. Porém, Deus não é de modo algum a imagem do homem. Não é nem homem e nem mulher. Deus é puro espírito, no qual não há lugar para a diferença de sexos. Mas as perfeições do homem e da mulher refletem qualquer coisa da infinita perfeição de Deus. As de uma mãe e as de um pai e esposo. Um para o outro. A unidade a dois. Criados juntamente, o homem e a mulher são, na vontade de Deus, um para o outro. A palavra de Deus nolo dá a entender em diversos passos do texto sagrado. Não convém que o homem esteja só. Vou fazer-lhe uma ajudante que se pareça com ele. Então, homem e mulher, eles têm dignidades iguais, porém, têm missões diferentes. Você vê que a mulher é feita como ajudante do homem. A mulher é feita como ajudante do homem e o homem é colocado para cuidar de toda a criação e cuidar da mulher. O papel do homem é cuidar da mulher. Então, assim, ele tem o trabalho, ele tem que servir a mulher para cuidar dela. E os dois vão ser um só. Nenhum dos animais pode ser este par do homem. A mulher que Deus molda da costela tirada do homem e que apresenta o homem provoca da parte deste a exclamação admirativa de amor e comunhão. É osso do meu osso e carne da minha carne. O homem descobre a mulher como seu outro eu, da mesma humanidade. Aqui é importante nós vermos que Eva, ela sai do lado de Adão.
Ela sai do lado de Adão, ou seja, ela não sai nem de baixo nem de cima, ela sai do lado. E ela faz parte desse mesmo corpo do homem. Essa mesma dignidade é feita da carne do homem. Traçando um paralelo aí, né, nós temos Eva e Adão. Quando você passa lá para Jesus Cristo é chamado de um novo Adão. E Maria Santíssima é chamada da nova Eva. E aqui você vê a coisa, Jesus sai da mulher. Jesus sai da mulher. Né? Então, assim, nesse caso, a mulher sai do lado de Adão. E Jesus sai, é gerado pela mulher e sai da mulher. E quem é? Essa nova Eva é Maria. Né? Mas isso é para frente, né? Só para fazer um paralelo, né? A gente vai ligando as pontas aí para que você vá clareando um pouco a sua perspectiva. Então nós temos aí Adão e Eva, e lá na frente você vai ter Jesus e Maria. Né? E Jesus sai, o novo Adão sai do lado do homem. Então nós temos o quê? O outro andando, vamos ver como está aqui. O homem e a mulher feitos um para o outro. O homem e a mulher são feitos um para o outro. Não é que Deus tenha feito meias, feito a meias e incompletos. Criou-os para uma comunhão de pessoas, em que cada um pode ser ajuda do outro, né, para o outro, uma vez que são ao mesmo tempo iguais enquanto pessoas, ossos dos meus ossos. Então, mulher e homem são do mesmo corpo, eles são um parte do outro. Complementares enquanto masculino e feminino. Complementares, um complementa o outro. Então, as diferenças entre homem e mulher, um complementa o outro. Né? Quem é casado sabe disso, e quem é solteiro quer procurar essa outra parte que lhe completa. Né? Uma visão de mundo, um aspecto diferente, uma percepção diferente, uma leitura de mundo diferente. Homens e mulheres têm isso. Né? No matrimônio, Deus une-os de modo que, formando uma só carne, né? Uma só carne, homem e mulher são formados uma só carne, possam transmitir a vida humana. Crescei, multiplicai-vos, enchei e dominai a terra, transmitindo a seus descendentes a vida humana, o homem e a mulher, como esposos e pais, cooperam de modo único na obra do Criador. Então nós temos uma missão, né? Nós temos uma missão que é encher o mundo, na realidade, encher o céu de almas. A nossa missão aqui é nos casarmos, termos muitos filhos e encher o céu. Né? Essa é a missão do homem e da mulher primeira. A nossa missão primeira é termos filhos e entregá-los a Deus. Eu não posso chegar lá a Deus de mãos vazias. Né? Porque está difícil, porque a inflação, esse mundo terrível. O homem está aqui para sofrer. Mas a nossa missão, a sua missão, a minha missão é encher essa terra de pessoas tementes a Deus. Segundo o desígnio de Deus, o homem e a mulher são vocacionados para dominarem a terra como administradores de Deus. Esta soberania não deve ser uma dominação arbitrária e destruidora. A imagem do Criador que ama tudo que existe, o homem e a mulher são chamados a participar na providência divina em relação às outras criaturas. Daí a sua responsabilidade para com o mundo de Deus. O mundo que Deus nos confiou. Então, assim, aqui tem uma coisa muito importante. Muito importante. Nós somos responsáveis pelas outras criaturas. Nós, homens e mulheres, somos responsáveis pelas outras criaturas. Criaturas, ou seja, o homem está no topo. Né? O homem está no topo da criação. Você tem a criação aqui, todas coisas criadas.
E o homem vai estar no topo de toda a criação. Como responsável. Nós somos responsáveis pela criação. Então, assim, tem toda uma polêmica aí falando da Mãe Terra. A Mãe Terra não é mãe nossa. A Mãe Terra, ela é irmã nossa. Nós somos os responsáveis por essa Mãe Terra. É a mãe de letra minúscula, tá? Porque a nossa mãe é uma mãe com letra maiúscula, que é a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi dada a nós no Calvário. Então essa é a nossa mãe. A outra mãe não, a mãe de letra minúscula, essa Mãe Terra, é uma mãe que é mãe assim, das coisas aí, árvores, plantas, rios, mas é nossa irmãzinha menor que a gente tem que cuidar. Segundo o desígnio de Deus, o homem e a mulher são vocacionados para dominarem a terra. Né? Já li isso aqui. Então nós vamos para frente. O homem no paraíso. O primeiro homem não foi só criado bom, como também foi constituído num estado de amizade com o seu Criador e de harmonia consigo mesmo e com a criação que o rodeava. Amizade e harmonia tais que só serão ultrapassadas pela glória da nova criação em Cristo. Então, primeiro o homem foi criado bom. Tudo que Deus cria é bom. Toda a criação é bom. Você vê lá no Gênesis. E Deus criou isso e viu que era bom. E Deus criou aquilo e viu que era bom. E Deus criou não sei o que lá e viu que era bom. E no sexto dia, e Deus criou o homem. E viu que era muito bom. O homem é muito bom. Imagem e semelhança de Deus. Né? Deus, ele criou o homem e, assim, amou o homem naquele momento que fez. Amou toda a criação, mas a criação do homem em si, ele faz isso e Deus fica maravilhado com a sua própria criação. Né? A igreja, interpretando de modo autêntico o simbolismo da linguagem bíblica à luz do Novo Testamento e da tradição, ensina que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram constituídos num estado de santidade e de justiça originais. Olha aqui, ó. Estado de santidade e justiça originais. Essa graça da santidade original era uma participação na vida divina. Ou seja, o homem, ele foi convidado a participar, né? A participar dessa vida divina com Deus. Né? Nós fomos convidados a participar disso. Né? Dessa criação, nós fomos, vocês vão participar da glória de Deus. Então nós fomos criados santos. O homem e a mulher foram criados santos. E você tinha uma justiça original. Uma justiça original. Né? Então não havia um mundo era um mundo sem pecado. Então nós temos o que aqui? Essa graça, essa vida na presença de Deus, né? Todas as dimensões da vida do homem eram fortalecidas na irradiação dessa graça. Enquanto permanecesse na intimidade divina, o homem não devia morrer, não deveria sofrer. A harmonia interior da pessoa humana, a harmonia entre o homem e a mulher, enfim, a harmonia entre o primeiro casal e toda a criação constituía o estado dito justiça original. Então nós tínhamos uma situação privilegiada, né? Uma comunhão com Deus, nós tínhamos uma amizade com Deus e vivíamos numa justiça original, né? Uma felicidade completa, onde nós não tínhamos sofrimento, nós não tivemos morte, nós não tivemos nada dessas coisas que nós conhecemos hoje. O domínio do mundo que Deus tinha concedido ao homem desde o princípio realizava-se antes de mais no próprio homem como domínio de si.
O homem era integrado e ordenado em todo o seu ser, que livre da tríplice concupiscência. Isso aqui é interessante. Porque livre da tríplice concupiscência que sujeita os prazeres dos sentidos, as ambições dos bens terrenos e a afirmação de si contra os imperativos da razão. Aqui vai dar uma parte muito interessante. Muito interessante. Se você se segurar aí, você vai ver essa coisa se abrir na sua frente. Aqui ele fala da tríplice concupiscência. Opa! Tríplice concupiscência. O que são essa tríplice concupiscência? É a concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos e a concupiscência, né, da vida, né, a soberba da vida. A gente vai ver isso com mais cuidado, né, agora quando entrar o pecado no mundo. Então, assim, as três concupiscências, elas são a raiz de todo o mal. E a gente vai ver isso com mais detalhe, tá bom? Se segura aí. Então nós temos sinal da familiaridade com Deus é fato de que Deus o coloca no jardim. Ali vive a fim de cultivar e guardar. O trabalho não é castigo, mas colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. E agora a gente vai aqui para a parte onde a gente se ferra. Aqui vem para a parte onde a gente vai começar a se dar mal. Então, assim, lembrem, por favor, lembrem aqui, ó. Vou anotar de vermelho. Vou apagar primeiro. Anota aí no seu catecismo. Isso aqui vai ser importante para nós. Lembre-se dessa livre da tríplice concupiscência. Livre da tríplice concupiscência. Isso aqui, ou seja, nós estarmos livres do pecado. Essa tríplice concupiscência é o pecado que nos domina. E aí você consegue ver quais as raízes do pecado, que a gente vai ver isso agora. Então vamos lá. Anotou aí no capítulo 377. Vamos lá falar do pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A realidade do pecado. O pecado está presente na história do homem. Seria vão tentar ignorá-lo ou dar outro nome a esta obscura realidade. Para tentar compreender o que é o pecado, temos primeiro de reconhecer o laço profundo que une o homem a Deus. Porque fora dessa relação, o mal do pecado não é desmascarado na sua verdadeira identidade de recusa e oposição a Deus, embora continue a pesar na vida do homem e na história. Ou seja, o pecado é uma recusa e oposição a Deus. Quando você opta pelo pecado, você se coloca em oposição a Deus. Você estabelece uma inimizade entre você e Deus. Por opção sua, você estabelece uma inimizade entre Deus, você e Deus. Para ler a narrativa da queda utiliza uma linguagem feita de imagens, mas afirma um acontecimento primordial, um fato que teve lugar no princípio da história do homem. A revelação dá-nos uma certeza de fé de que toda a história humana está marcada pela falta original, livremente cometida pelos nossos primeiros pais. Ou seja, aqui está descrevendo a nossa desgraça, né? Então, a queda dos anjos. Vamos falar da queda dos anjos.
Por detrás da opção de desobediência dos primeiros pais, há uma voz sedutora oposta a Deus. Então, assim, aqui, quando você fala da queda dos anjos, o pecado que é a oposição a Deus, ele é uma invenção angélica. O pecado, quem inventa o pecado são os anjos. É uma invenção angélica. E esse pecado, como eu já falei antes, é uma oposição a Deus. Cadê aqui, ó? Por detrás dessa opção de desobediência dos nossos primeiros pais, há uma voz sedutora oposta a Deus. Então essa oposição a Deus, ela já existe depois que nós fomos criados, a qual, por inveja, os faz cair na morte. A Escritura e a tradição da igreja veem neste ser um anjo decaído, chamado Satanás ou Diabo. Esse aqui, diabo quer dizer divisão. Então nós tivemos uma divisão no céu, Os anjos foram lançados fora do paraíso. Segundo o ensinamento da igreja, foi ele o primeiro anjo bom. Foi ele primeiro um anjo bom. Então, quando Deus criou Satanás, como tudo que Deus cria bom. Deus criou esse anjo bom. Só que Deus cria todos esses seres, cria livre. Como assim? Nós também fomos criados livres. Um anjo bom criado por Deus. De fato, o diabo e os outros demônios foram, por Deus, criados naturalmente bons, mas eles, por si, é que fizeram-se maus. Então, Deus criou todos os anjos bons, mas eles fizeram uma opção por essa oposição a Deus e se tornaram maus. A Escritura fala de um pecado desses anjos. A queda consiste na livre opção desses espíritos criados que radical e irrevogavelmente recusam a Deus. Radical e irrevogavelmente recusam a Deus. É essa situação que nós devemos evitar. Essa é a situação de pecado, onde nós nos opomos a Deus. Isso, nós estamos pegando um comportamento desse grupo de anjos. E o seu reino. Se recusam a Deus e o seu reino. Encontramos um reflexo dessa rebelião nas palavras do tentador aos nossos primeiros pais. Serei como deuses. Serei como deuses. Essa é a promessa. Essa é a promessa que Satanás faz para nós. Faz até hoje, Fez para Adão e Eva e faz para nós, ou seja, vocês serão como deuses. E a gente começa nessa idolatria de nós mesmos. O diabo é o pecador desde o princípio. É pai da mentira. Então, nós fomos, como falou no começo do texto, nós fomos convidados a participar da vida de Deus. Nós fomos convidados a participar da vida de Deus, mas nós queríamos tomar isso pelas nossas próprias mãos. Então, sereis como deuses. Então, assim, Deus está passando a perna na gente, eu vou atropelá-lo e eu vou me tornar como ele. Então, é um exercício de soberba. E aqui vem uma parte muito importante que nós devemos ler com muita atenção. É o caráter irrevogável da sua opção e não uma falha da infinita misericórdia de Deus que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Veja só. Deus pode perdoar Satanás? Deus não pode perdoar. Não pode perdoar por quê? Porque ele não quer perdão. E isso já passou. Isso já foi decidido. Veja só. É o caráter irrevogável da sua opção
e não há falha da infinita misericórdia de Deus que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não há arrependimento para eles depois da queda, tal como não há arrependimento para os homens depois da morte. Então os anjos passaram por esse momento fatídico, que foi a queda. Num dado momento, Satanás caiu com seus anjos. E aí se criou uma inimizade perpétua entre Deus e esses anjos. E da mesma forma o homem. Então não há arrependimento para eles depois da queda, assim como não há para os homens depois da morte. A Escritura atesta a influência nefasta daquele que Jesus chamava o assassino desde o princípio, e que chegou ao ponto de tentar desviar Jesus da missão recebida do Pai. Foi para destruir as obras do diabo que apareceu o Filho de Deus. Dessas obras, a mais grave em consequência foi a mentirosa sedução que induziu o homem a desobedecer a Deus. No entanto, o poder de Satanás não é infinito. Satanás é simples criatura, poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas de qualquer modo criatura, impotente para impedir a edificação do reino de Deus. Embora Satanás exerça no mundo a sua ação, por ódio contra Deus e o seu reinado em Jesus Cristo, embora a sua ação cause graves prejuízos de natureza espiritual e diretamente e indiretamente, também de natureza física. A cada homem e a sociedade dessa ação é permitida pela divina providência, que com força e suavidade dirige a história do homem e o mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mas nós sabemos que tudo concorre para que o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. É isso. Ou seja, tudo que Deus faz, mesmo aquele mal que Deus permite que nós passemos, esse mal, ele é colocado na nossa vida para nossa salvação, né? Mais ou menos quando você é levado lá no médico e ele tem que... Você leva a criança no médico e ele dá lá uma injeção dolorida na criança. Dói, mas você faz isso, você obriga, segura a criança. Mas é para o bem dela, né? É importante a gente lembrar, né, dessa situação da queda dos anjos, que essa guerra no céu, ela... A gente vê nas imagens, né, anjos com espadas, com escudos, mas nós sabemos que o anjo, ele é, né, como disse aqui, ele é puro espírito, não é? Aqui não está. No entanto, o poder de Satanás não é infinito. Satanás é simples criatura, poderosa pelo fato de ser puro espírito. Então, todos os anjos são puro espírito. Então, quando você fala nessa guerra nos céus, essa guerra do céu é uma guerra espiritual. Então, Satanás, ele se coloca nessa guerra espiritual como... né, como é que ele foi feita essa guerra? Essa guerra foi travada com ideias. Como é que eu vou atingir o espírito de alguém? Como é que eu vou atingir a alma de alguém? Eu lanço uma ideia. E aquela ideia pode atingir você. Então você assiste um filme, né? Você não é agredido enquanto você vê aquela história ocorrendo na sua frente. Você não é agredido, mas ela lança em você uma ideia. E aí você se emociona, você chora. Aquilo muda a sua perspectiva de vida.
né? Uma música também você pode se emocionar ao ouvir uma música. Aquilo pode te agradar, aquilo pode te edificar ou pode te jogar no buraco. Que é basicamente o que a gente ouve, a música produzida hoje no Brasil e até no mundo, eu diria, é música que é para jogar o homem no buraco, para reduzir a sua alma, retirá-la e reduzir-nos a animais. Então, Satanás, nessa guerra nos céus, qual era a guerra? A guerra era a guerra de ideias. Essas ideias foram travadas, né? Foram travadas e aí alguns anjos foram convencidos de um lado e outros anjos foram convencidos de outro. E naquele dado momento da queda, né, foi fechado então esse episódio. Essa guerra continua aqui. E qual é a forma que Satanás age nesse mundo? Ele age através de ideias. Entendeu? Satanás age através de ideias. Então, como é que Satanás destrói o mundo? Através de uma ideia. Então você vai lá, a ideia do aborto. Ah, não, que o aborto não é só uma criança, é só um monte de células, ainda não é uma criança, né? Ainda não é isso, então vai aquelas ideias, vai, não, essa saia está muito longa, uma saia mais curta, esse cabelo está muito, não, então assim, seu pai e sua mãe são opressores, e aí por aí vai lançando ideias no mundo, né? Ideias que o homem quer massacrar a mulher, o homem sempre oprimiu a mulher. Ao contrário, o homem sempre morreu pelas mulheres. Eu vi uma entrevista aí falando de que não há um filme, não há nenhuma história onde relata uma ilha só com homens, né? Mas tem lá a Mulher Maravilha, que é um local onde só tem mulheres, né? Uma ilha só com homens, o homem não queria ir para lá de jeito nenhum. Nenhum homem ia querer ir para esse lugar onde só tem homens. Mas são ideias que vai plantando. E aí essa guerra espiritual, ela é travada pelas ideias, né? E aqui nós temos então essa ideia é que entra no nosso reino, no nosso mundo, né? Eva e Adão, eles compram uma ideia de Satanás. Então eu tenho aqui a prova da liberdade. Deus criou o homem à sua imagem e constituiu-o na sua amizade. Criatura espiritual, o homem só pode viver nesta amizade na modalidade da livre submissão a Deus. É isso que exprime a proibição feita ao homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que comeres, morrerás. A árvore de conhecer o bem e o mal evoca simbolicamente o limite intransponível entre o homem, como criatura, deve livremente reconhecer e confiadamente rejeitar. O homem depende do Criador, está sujeito às leis da criação e às normas morais que regulam o exercício da liberdade. Então, aqui a gente vai deixar já para a próxima semana, né? Para o próximo domingo. Então, essa é a razão da nossa desgraça. Nós saímos da amizade com Deus porque nós compramos ideias. É aí que nós devemos trabalhar. É aí que Satanás entra na nossa vida, através das ideias. E foi essas ideias, essa ideia em específico, né? Serão como deuses, sereis como deuses, que nós entramos e caímos no buraco, né? Na próxima semana eu vou fazer aqui, né? Vamos ver a natureza do pecado, né? A natureza do pecado e as suas consequências, tá? A gente vai deixar um pouquinho o catecismo e eu já tenho uma coisa preparada para vocês falando daquelas 3 concupiscências, né, que eu citei no início da aula, tá bom? Então, uma boa semana. Como eu falei, não esqueçam de ir à missa e a gente se vê domingo.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.